Talentos. 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 O que seria talentos? Eu lembro até da parábola dos talentos que tem na Bíblia, que o Senhor vai lá, dá um talento na mão de um, dois na mão de outro, e por aí vai. Por que eles são tão importantes? Por que a gente tem que empregar eles na igreja? Sim, a palavra talento, ela também tem várias nuances. Por exemplo, quando você encontra um jogador de futebol talentoso, por exemplo, eu tive a oportunidade de assistir o Michael Jordan jogando basquete. Uma pessoa extremamente talentosa na sua área, né? Quando você vê, por exemplo, eu cresci, já na minha primeira infância estava sendo a despedida do Pelé, anos 70, né? Que talento maravilhoso o Pelé tinha. E outros que vieram, Rivelino, depois eu vi Sócrates, eu vi Falcão, eu vi Zico. Vou dar um exemplo aqui. Eu vi, por exemplo, Marcelinho Carioca, Alex, eu vi Romário, Careca, eu vi Miller, eu vi... Vou dar exemplos mais do Brasil, porque a gente está aqui no nosso país. Sim. Por exemplo, quando você vê o próprio Neymar, Ronaldinho Gaúcho, você vê Éder Aleixo. Cara, tanto jogador no Brasil, o próprio Vinícius Júnior hoje, Rodrigo, o Endrick, o Dudu do Palmeiras, aqui esse time Flamengo e tantos outros, né? Então, você se encanta quando você vê uma pessoa com talento. Há pessoas com talento na área da ciência. Quando você lê a biografia de Einstein, que talento, que capacidade, né? Quando você vê, por exemplo, Suassuna, né? Que talento na literatura. Ariano Suassuna, né? Você vê assim, cara, a capacidade de contar uma história. Quando você vê, por exemplo, um Billy Graham, você vê o que talento para ministrar, né? Quando você vê, por exemplo... eu gosto muito de cantores, vários cantores bons. Quando você vê, por exemplo, um cantor que eu acho interessante, as letras, as músicas que ele faz, tem o Guilherme Arantes, por exemplo, o Flávio Venturini. Agora, no nosso contexto, por exemplo, eu vejo as músicas do Jader Santos, por exemplo, o Valdeci Lima, as letras, o próprio Pedro Valença, as letras que essas pessoas fazem. Você vê, isso é talento. Você vê pessoas que têm habilidade, juristas que têm habilidade de, sabe, fazer uma defesa oral maravilhosa. Quando você vê, por exemplo, habilidade na escrita de um jornalista. Quando você, por exemplo, eu gostava de ouvir o Joemir Betting, eu achava fantástico a forma dele colocar. Paulo Francis, eu cresci ouvindo um jornalista assim, de uma riqueza, né? Quando você vê um governante, quando eu leio a história de Abraham Lincoln, pessoas talentosas. Essa é uma forma da gente chegar a talento. A Bíblia, quando Jesus conta talento, ele já conta no sentido de recursos. Quando o Senhor dá talento, ele está dando dinheiro, habilidade para progredir com aquele dinheiro, para investir o dinheiro. Quando você vê, por exemplo, uma pessoa como o Elon Musk, como o próprio Bill Gates, como o próprio Eduardo Saverin, um dos fundadores da Facebook, pessoas que tiveram habilidades, talento para desenvolver dentro da sua área essa capacidade. Quando a gente fala também na Bíblia de talento, agora quando a gente aplica para nós, Deus também está falando um pouco sobre dons espirituais também. Quando você, por exemplo, vê os apóstolos receberam dons espirituais. Quando você vê Pedro e João, quando eles estão indo para o templo orar às 9 horas da manhã, eles encontram um pedinte paralítico nas portas, nas escadas do templo. Eles dizem assim para o paralítico: olha para nós. Nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, nós te oferecemos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Esse é um dom espiritual, que é um dom de trazer em palavras o que a unção do Espírito Santo ofereceu no seu coração. Há pessoas que têm um dom de orar e ungir o outro, e Deus ouvir essa oração e trazer cura e restauração para aquela pessoa. Há pessoas que têm... Então, quando nós falamos de talento, nós estamos abrangendo vários elementos, mas todos esses elementos dentro do talento que devem ser utilizados para avançar o reino de Deus, para tornar a vida humana melhor, para tornar o ser humano mais e mais semelhante a Jesus, para restaurar a dignidade do ser humano. Quando você olha, por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, para um Betinho, que foi na minha época de adolescente, que fez tanto pelas pessoas que tinham HIV positivo,
dedicou sua vida, quando você vê professoras que deram a vida por alunos. Eu lembro da minha professora do primeiro ano, chamada Helena do Prado, que hoje mora em Piracicaba. Sabe, o talento que essa mulher tinha de educar. Eu vejo minha esposa que fez homeschool com os meus filhos. A capacidade, o talento que Deus deu para ela para transformar a vida dos meus meninos em pessoas alfabetizadas em 2, 3 idiomas. Então, quando nós falamos de talento na área espiritual, envolve qualquer uma dessas áreas que eu utilize esses talentos para a glória de Deus.